Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui. Nesse espaço, nós respondemos perguntas bíblicas, perguntas voltadas para a religião, aspectos aí teológicos. E você pode encaminhar sua pergunta para mim. Você manda para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e eu vou colocar você aqui no canal, participando junto comigo, tá bom? Então, fica com a gente até o final desse vídeo e já aproveita para se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque nós já estamos aí com mais de 90 mil inscritos e eu quero chegar aos 100 mil inscritos aí rapidamente para que este canal ele tenha maior relevância, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que esse conteúdo que você que me assiste considera importante também alcance outros. Então, se inscreva, assim o YouTube vai percebendo a relevância do canal, deixa o seu like, isso gera um certo engajamento e aí outras pessoas são alcançadas também, tá bom? Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza vai ser muito bom para você. Olá, pastor Eleazar, tudo bem com você? Eu me chamo Roberto e sou adventista do sétimo dia, aqui em Cotia, interior de São Paulo, no Jardim da Graça. Pastor, pergunta integrante que muitos amigos meus adventistas não souberam responder. Vou deixar para o senhor responder. Pastor, segundo Mateus 24, lá diz que antes de Cristo voltar, haverá grandes sinais. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome e terremotos em vários lugares. Pastor, essas coisas já aconteceram em vários lugares. Terremoto, guerra, fome, miséria, doenças. Pastor, mas tem um verso aqui em Mateus 24 que diz que o último sinal a se cumprir é que o evangelho será pregado em todas as nações, aí virá o fim. Mas, pastor, segundo aqui Colossenses 1:23, esse sinal já se cumpriu. O evangelho já foi pregado a toda criatura. Diz assim, Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Está aqui, pastor, o evangelho já foi pregado a toda criatura. Pastor, agora vem a grande pergunta. Se esse sinal já se cumpriu, então por que Jesus Cristo ainda não voltou? Um abraço. Obrigado, Roberto. Que pergunta muito interessante. A sua pergunta está relacionada aí a Mateus capítulo 24 e ali nós temos diversos sinais da volta de Jesus. É bem verdade, você falou com muita propriedade. E também Colossenses no capítulo 1, e o verso 23, onde diz que o evangelho já teria sido pregado. Olha só, vamos ler aqui, Colossenses 1, 23. E se na verdade permanecestes fundamentados ou fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha só, então o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que o evangelho já teria sido pregado a toda criatura. E a sua pergunta é interessante porque Jesus aponta o evangelho do reino ser pregado a toda criatura e então viria o fim. Ora, por que não veio o fim então ainda? Né? Se já desde aquela época o evangelho já teria sido pregado a toda criatura. Nós vamos fazer uma análise desse texto especificamente, vamos ver o que o comentário bíblico diz a respeito. Eu queria dizer antes que Jesus ter voltado naquela época ali de Paulo não seria possível dadas as profecias de tempo que ainda precisavam ser cumpridas. É claro que estas profecias não foram desvendadas para as pessoas daquele tempo, porque senão eles não aguardariam o retorno de Jesus. E sempre foi interesse de Deus que o ser humano estivesse pronto para a volta de Jesus
em seus dias. Por isso que você vai ver os apóstolos e todos os cristãos que viveram em todas as épocas acreditando que Jesus voltasse em seu tempo, não é? Paulo, por exemplo, fala aguardando a bendita esperança, o aparecimento do nosso Senhor nas nuvens do céu. E aí ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4, né, depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele se incluía, né, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então, assim, era uma crença dos apóstolos que Jesus voltaria logo, né? O apóstolo João, no livro de Apocalipse, transcrevendo as palavras de Jesus Cristo, ora, venho sem demora, ora vem, Senhor Jesus. Então, essa era a esperança que eles alimentavam, de que Jesus voltaria em seu tempo. Então, mas havia profecias relacionadas ao tempo que precisavam ser cumpridas. Essas profecias foram dadas, por exemplo, a Daniel. E lá no livro de Daniel, no finalzinho, você vai perceber que há algumas profecias que diziam respeito a tempo e que Daniel não compreendeu, né? Você tem ali 1290 dias, 1335 dias, e ali no último capítulo de Daniel, esses períodos de tempo são mencionados e Daniel não entende nada. Será que vai acontecer agora? Como que é isso aqui? E aí no verso 9, olha o que diz, no último capítulo de Daniel, capítulo 12, o verso 9, vai dizer assim, olha, e disse o anjo a Daniel, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então Daniel não entendeu, mas haviam profecias que elas iriam ter o seu cumprimento no tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, as profecias descritas em Daniel não eram para ser compreendidas pelos ímpios, mas pelos sábios. E aí o verso 11 diz assim, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício, e a palavra sacrifício aqui não está no original, é o contínuo, o tamid, eu já tenho outro vídeo que eu prego, que eu explico essa questão aqui no canal, sobre Antíoco Epifânio, você pode procurar depois. Mas desde que o contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, esta abominação desoladora não foi Antíoco Epifânio, o próprio Jesus Cristo diz, quando virdes a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, ou seja, Jesus ainda projeta para o futuro. Então, aplicar isso ao Antíoco Epifânio é colocar Jesus como mentiroso. Mas vamos lá, esse não é o foco aqui do nosso estudo, né? Eu já fiz um outro vídeo explicando sobre isso aí. Então, desde que o contínuo foi tirado e que foi posta a abominação desoladora, aí diz assim o texto, haverá 1290 dias, que na profecia, um dia representa o ano, seriam 1290 anos. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias, ou seja, 1335 anos. Bem-aventurado aquele que chegar até os 1335 anos. E o que é isso? E aí, novamente, o verso 13 diz assim, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ou seja, Daniel, essa profecia não é para você, você não vai compreender. E, de fato, as profecias de Daniel, elas não são compreendidas nem pelos apóstolos, nem na época de Jesus, nem na época dos mártires, nada. Essas profecias de Daniel, elas começam a ser estudadas e desvendadas em 1798, 1755, por ali, quando o senhor Isaac Newton começa a estudar. Ele escreveu mais sobre profecias e sobre o livro de Daniel, por exemplo, do que sobre matemática. E aí, nessa época, tinha um padre aqui acho que era Lacunza, o nome dele, aqui na América do Sul, lá na América do Sul, eu morando aqui na América do Norte, nós tínhamos o Guilherme Miller, mas a mesma ideia, a mesma visão, o Manuel Lacunza teve também na América do Sul. Ou seja, nós tivemos assim um despertamento a partir dos idos de 1700 e alguma coisa, quando nós entendemos que estas profecias se cumprem de tempo, e o livro de Daniel passa a ser compreendido. Então, havia um período temporal realmente que precisava ser cumprido. Cristo não voltaria antes disso, porque esta profecia ela precisava ser cumprida. Como eu vou entender, então, esse texto que nós lemos aqui de Colossenses 1:23? Ora, se o período de tempo precisava ser cumprido, por que Paulo diz que o evangelho já foi pregado a toda criatura? E eu quero ler aqui para vocês o que está no comentário bíblico que está aqui à minha frente, diz assim, a ênfase desta passagem está no fato de que o evangelho que os colossenses tinham ouvido era o mesmo que foi pregado em todas as partes onde o evangelho havia penetrado.
Paulo não quer dizer que o evangelho tinha alcançado todos os lugares no sentido absoluto. Isso é evidente a partir das declarações a respeito do avanço do evangelho. Escrevendo, por exemplo, aos Romanos, poucos anos antes, Paulo, resumindo o avanço do evangelho, ele disse o seguinte: desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 15, o verso 19. Romanos 15, o verso 19, Paulo vai dizer que desde Jerusalém até Ilírico ele já tinha pregado o evangelho. Só que tem um detalhe. Era um desejo grande do coração de Paulo chegar a uma região que nós conhecemos muito bem, a região da Espanha. E nessa época, Paulo planejou fazer uma visita a Roma e dali ele faria uma viagem para a Espanha e ali ele pregaria o evangelho. E isso a gente vê no verso 24 do capítulo 15. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Paulo escreve aos Romanos, né? Eu vou passar por aí para falar com vocês, Romanos, né? Irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, era desejo de Paulo seguir para a Espanha para pregar o evangelho ali, na Espanha. Entretanto, isso nunca se concretizou. Paulo nunca conseguiu chegar à Espanha para pregar o evangelho. Apesar da Espanha hoje ser um país cristão, não foi Paulo quem levou o evangelho ali. Então a gente percebe que o texto não está tratando no sentido absoluto. Paulo mesmo tinha um desejo de passar por Roma, encontrar os irmãos em Roma e seguir para a Espanha e pregar o evangelho ali na Espanha, mas ele nunca conseguiu pregar na Espanha, porque de fato ele morreu em Roma. Quando ele foi para Roma, lá ele ficou aprisionado e não seguiu viagem para a Espanha. Morreu sem ver concretizado este sonho de pregar o evangelho ali. E o texto continua dizendo o seguinte: seu aprisionamento interferiu de modo que os planos não se concretizaram. Em vez de ir a Roma como um livre arauto do evangelho, ele foi algemado. Estando prisioneiro, não poderia visitar a Espanha. Não é provável que qualquer atividade significativa tivesse sido iniciada ali. Além disso, não há evidência de que nessa data o evangelho tivesse penetrado as regiões bárbaras ao norte, por exemplo, né, do mundo não civilizado. Então, as tribos bárbaras ainda não tinham sido alcançadas. O mesmo é verdade das outras regiões mais distantes. E aqui a gente fala, por exemplo, da Ásia. Eu falo da Ásia mais extrema, lá para a Índia, China, Japão. Esses países não foram alcançados nessa época, né? Nós não temos nenhuma evidência de que os apóstolos tivessem ido para a China, por exemplo, para o Japão, para a Austrália, enfim. É evidente, então, que a declaração de que o evangelho tinha sido pregado a toda criatura embaixo do céu não era no sentido absoluto, como a afirmação que está em Colossenses capítulo 1, verso 6, que diz, como também em todo o mundo. Não tinha chegado aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil. Aí no Brasil. Por quê? Os índios não foram alcançados aqui nesta época, né? A ênfase recai sobre o fato de que o evangelho pregado em Colossos era o mesmo que estava sendo proclamado em todo o mundo, ok? Mas não de que tinha sido pregado a toda criatura já no sentido absoluto da palavra, tá bom? Eu espero ter ajudado você respondendo esse questionamento. Acreditamos que Jesus está muito, muito próximo de voltar. E logo, logo veremos o nosso Salvador. Não há mais profecias condicionais, profecias de tempo que condicionam a volta de Jesus para um futuro. Ou seja, Cristo pode voltar a qualquer momento. As profecias que diziam respeito ao tempo que precisavam ser cumpridas já foram cumpridas. Não há mais profecias ainda de tempo por vir. Então, a qualquer momento, o nosso Salvador pode voltar para nos buscar. Precisamos estar preparados para esse encontro. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.